Rádios, muitos rádios. Ainda bem que não estão falando. Caso contrário, seria muita barulheira. Rádios são contadores de histórias, mas há histórias que eles jamais contaram e que seriam esquecidas se eu, inveterado caçador de fábulas, não me dispusesse a narrá-las para vocês. São as histórias que o rádio não contou. A primeira historinha deste episódio. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. História número 1. A radioatriz Naira Amorim entrou para a Rádio Tupi Tamoio em 1950. Possuía uma voz muito doce e por isso mesmo era sempre escalada para fazer os papéis de Santinhas ou de Nossa Senhora nas novelas religiosas que iam ao ar naqueles anos 50. Ela me contou que vivia sempre às santinhas e conquistou grande admiração do público por causa disso. Certa vez, recebeu uma emocionada carta de um ouvinte na qual ele atribuía à atriz uma graça que havia recebido. Naira explicou que era apenas uma atriz e que deveria acreditar o milagre à santa que ele devotava. Ele argumentou que a radioatriz era um instrumento da santinha e, como tal, era também responsável. Fatos como esse se repetiram com vários ouvintes. Por conta disso, em determinada ocasião, a direção das emissoras associadas proibiu Naira Amorim de posar para fotos trajando maiô ou vestidos provocantes. Era para não afetar a imagem da atriz muito ligada às personagens santas. Naira Amorim foi também dubladora e vamos homenageá-la mostrando trechos de seu trabalho entre as dezenas de personagens que dublou. Desculpe, querida, mas questionar meus atos é questionar o ministério e, portanto, o ministro em pessoa. Sou uma mulher tolerante, mas se tem uma coisa que eu não suporto, é deslealdade. A coisa em Hogwarts está bem pior do que eu temia. Cornélio vai ter que agir imediatamente. Eu nunca tirei um B antes. Como é que foi acontecer isso? Me sinto tão suja. E a sujeira não sai. Tudo bem, calminha. Deve ter sido um engano, só pode ser. Senhorita Hoover, parece que houve um erro no meu boletim. A minha mãe vende lembranças no posto do sorvete. Talvez saiba de alguma coisa. Se importa de vir comigo, perna de pau? Só eu que acho ou piratas são mesmo mendigos de brinco? No tradicional programa Patrulha da Cidade, que vai ao ar todos os dias pela mesma Rádio Tupi, atuou por vários anos. Patrulha da Cidade. O Buda falou, tá falando. Houve tempo em que os anjos circulavam na terra. Agora não se acham nem no céu. Sabem por quê? Estão todos soltos por aqui. Anjinhos de rabo, chifre, tridente. História número 2. Meu saudoso amigo Gerdau. A história se passou nos anos 80. Gerdau, além de radialista, era também advogado e tinha seu escritório na Rua da Assembleia, no centro do Rio de Janeiro.
Uma tarde, veio em sua direção Roberto Faisal, que havia feito o papel de Jesus Cristo na radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo pela Nacional em 1959. Já exibimos um episódio sobre o tema. Vamos ouvir um pedacinho? Meus filhos, vejo que estáis tristes porque a minha hora se aproxima. Não se aflija, porém, o vosso coração. Vós bem o sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Caminhando pela rua, eis que Roberto vislumbra o amigo Gerdau na outra calçada, atravessa e se dirige ao antigo colega. Após um ligeiro bate-papo, Roberto vira-se para Gerdau e diz: Gerdau, todos os anos a Nacional reprisa a vida de Cristo e eu não ganho 1 centavo de direitos autorais. O Floriano, meu irmão, como você sabe, também fez o papel de Deus na radiofonização. Trabalhamos juntos. E segue Roberto falando com o Gerdau. Pois é, o Floriano está velho, vivendo de aposentadoria, trabalhando até hoje na Rádio MEC, também não ganha nada com as reprises. Isso não é justo. Ou você não acha, Gerdau? Você que é advogado, bem que poderia entrar com uma ação contra a Rádio Nacional, reivindicando os nossos direitos. O que é que você acha, Gerdau? Gerdau ouviu em silêncio, pensou e, levando a mão ao queixo, vira-se para o Roberto e dispara. Roberto, tudo bem, eu posso entrar com a ação, mas vai ser a primeira vez na vida que Deus e Jesus Cristo vão entrar com uma ação de direitos autorais contra a Rádio Nacional. Roberto caiu na gargalhada e foram ambos tomar um café. História número 3. No estúdio de radioteatro da Nacional, havia uma roda de madeira com um eixo com uma peça de couro para produzir efeitos sonoros. Era muito usada em programas de terror. Podia ser a porta de um castelo ou de uma prisão medieval. E sobre essa roda de madeira há uma história, uma historinha. Certo dia, ao saber que o presidente Eurico Gaspar Dutra iria visitar a Rádio Nacional, o Vitor Costa, então diretor de rádio-teatro, expediu uma circular a todos os funcionários para que deixassem seus setores impecavelmente arrumados. Essas providências que a gente sempre toma quando vai visita na casa da gente, não é isso? Manuelzinho era um jovem imigrante português, recém-chegado da terrinha, ainda com as suas faces coradas, era o encarregado da faxina no estúdio. Cheguei a conhecê-lo pessoalmente quando entrei lá para a rádio no ano 1952. Pois é, o Manuelzinho, que recebera ordens para dar uma faxina no estúdio e deixá-lo um brinco, não fez por menos. Ao verificar que aquela roda fazia um certo barulho, passei-lhe um óleo de prova e assim o problema ficou resolvido. A porta mal assombrada ficou fora do ar até ser substituída. História número 4. Essa eu vi acontecer e se passou no terraço do edifício à noite, onde ficavam os estúdios da Nacional. O protagonista foi o ator e depois grande dublador Carlos Marques. Quando ele foi atuar na Rádio Nacional, já tinha uns 20 e poucos anos. Era muito querido pelos colegas. Quando fez aniversário, o diretor Floriano Faisal deu de presente ao jovem Carlos Marques
um lindo par de sapatos. No dia em que estreava os sapatos, passou pelo terraço e viu a turma lá batendo bola. Isso era muito comum. Não resistiu e entrou no jogo. Oh, decepção! Logo no primeiro lance, ao tentar um chute, um dos seus sapatos se soltou do pé e, voando pela mureta, foi cair na Praça Mauá, 22 andares abaixo. Carlos Marques atuou em várias novelas da Rádio Tupi e em 1956 foi para a Nacional. Foi aí que eu conheci. Acrescento que o querido Carlos Marques foi um dos nossos maiores dubladores. Nos desenhos animados, dublou inclusive desenhos que você certamente curtiu. De acordo com os cálculos, temos que inverter a polaridade do satélite da Liga da Justiça para poder inverter os efeitos do raio mutante de Luthor Batman. Bom trabalho, Robin. Aquele piloto do jato precisa de ajuda. Está na hora de chamar a força de Sansão. Um banquete, presunto assado, batata doce, molho agridoce, milho. Que é isso? Parece o delicioso rocambole. Um verdadeiro gourmet jamais se recusa a experimentar uma novidade. E você vai me perguntar, e o que aconteceu depois que o Marques perdeu o sapato voador? Coube a ele ter que passar o dia todo atuando nas novelas com um pé descalço e o outro calçado. Sorte que não eram programas de auditório. História número 5. Já falamos aqui da atriz Isis de Oliveira, episódio 61, e da novela O Direito de Nascer, episódio 57. Mas não contamos o que foi que aconteceu com a atriz quando sua personagem, Maria Helena, engravidou. A força da radionovela era tão grande que Isis passou a receber dos ouvintes de várias partes do país enxovais completos para o bebê que iria nascer. Isis tinha que ir com frequência ao setor de correspondência da Nacional buscar as encomendas que não paravam de chegar. E para encerrar este desfile de histórias que o rádio não contou, vamos para a história de número 6, que bem poderia se chamar Cena de Amor em Posição Difícil. História número 6. Alan Lima, radioator da MEC, grande diretor de radioteatro e dublador, contou para meu livro A Era do Radioteatro. Certa vez, o galã Júlio César Costeira fazia uma cena de amor com Fernanda Montenegro. Nessa época, a Fernanda devia ter uns 18 anos. Ela entrou para a Rádio MEC, Rádio Ministério da Educação, quando tinha 15 anos. Em uma cena de radioteatro, o boom, também conhecido como girafa, aquele microfone que fica suspenso no estúdio, começou a descer lentamente. Naturalmente, devido a algum parafuso mal apertado, só havia os 2 atores no estúdio e um operador do outro lado do vidro, ocupado com o fundo musical romântico. Ele não podia fazer nada, né? E o girafa descendo, Júlio César e Fernanda não hesitaram e foram também se abaixando. E quando a cena terminou, estavam ambos de cócoras, quase de gatinhas. Mas fizeram a cena romântica inteira, mesmo em posição difícil. Uma grande demonstração de profissionalismo.
Rádio Almanaque Colinos. Rádio Almanaque Colinos é o programa que o Brasil inteiro ouve numa oferta de Colinos, o creme dental que o Brasil inteiro usa. Entre os anos 40 e 50, a Rádio Nacional levava ao ar um programa denominado Rádio Almanaque Colinos, onde eram ouvidas lindas histórias interpretadas por grande elenco, radiadores, cantores, orquestra e coro. Histórias que habitaram o imaginário infantil. O velho rádio era um mestre em contá-las. Pense uma coisa bem boa e no instante você voa. Lembre o Natal lá chegar, pense em nuvens a passar e logo pelo ar. Vai voar, vai voar, vai voar. Pense uma coisa bem linda, se você não voa ainda. Quando a lua despontar, fica um raio de luar e quando ela piscar, a voar, a voar, a voar. Você vai ver onde vai, até onde não se vê. Há uma terra encantada no além, com tudo de bom e de bem. A esperar por você. Vamos, Naná. Muito você vai gostar quando se sentir levar. E nos castelos no ar, estrelinhas a brilhar você vai encontrar. A voar, a voar, a voar, a voar, a Mas hoje resolvi contar para vocês histórias vividas no rádio, mas que o rádio não contou. Encerramos a primeira parte de Histórias que o rádio não contou. Continuamos com este tema no próximo episódio. Gostou? Like. Gostou? Mande para os seus amigos. Compartilhar é também uma prova de amizade. Se inscreva no canal. Compre o meu livro, A Era do Rádio Teatro. A história do rádio contada por quem a viveu. Saudações radiofônicas! pense uma coisa bem linda, se você não voa ainda. Quando a lua despontar,